Boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Boa Boa noite, noite. sim, estou sim. Ah, você é a Aline Silva, não é isso? Conseguiu escutar? Você vai ser a segunda a apresentar. Isso. Eu estou esperando o pessoal entrar, a sessão inicia de 6 horas, Uhum, vai até 7h30. Aí eu vou estar mediando a uhum. sessão. E quando chegar mais o pessoal, a gente inicia a sessão, viu? Fica à vontade. Deixa o slide já preparado para o Certo. Eu compartilhamento. preferi me organizar. Isso. Já estava tudo preparado. Tá bom, Obrigada. obrigada. Já preferi entrar um pouquinho antes. Nada.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Everton. Boa- É, Boa tarde, Maria. o teu trabalho é o papel transformador da consultoria, né? Malha fina da Ancine. Ó, desculpa, eu estava com o áudio desligado agora que eu vi. Então, é É, exatamente esse, Maria. Se eu não me engano, é pronto. o segundo, né? Na verdade, é o quarto. É o É o teu quarto? trabalho, Ó. é o quarto trabalho. Uhum. É o primeiro, deixa eu ver quem tá aqui, a Daiane Oi, Costa. Seu trabalho vai ser o primeiro. O segundo vai ser a Aline, que também já está presente. O terceiro, deixa eu ver quem está mais aqui, o Natanael. Vai ser o terceiro trabalho a apresentar e o seu vai ser o último. Aí vocês já deixam os slides preparados para quando um finalizar, o outro iniciar. É, esperar uns minutinhos, né? Começa às 6 horas até 7h30. Eu vou estar mediando essa sessão, comentando, dando contribuição ao final, se precisar. Vocês fiquem à vontade também para debater sobre os artigos e as pesquisas dos demais. Eu vou mandar um link aqui no chat para vocês avaliarem a sessão. Aí, como ainda não iniciou e já está todo mundo presente, aí eu já vou mandar aqui. Aí vocês fazem aí a avaliação da sessão, pode ser agora ou no final. Acho que a gente já pode começar, né? O meu nome é Achei que estava desligado aqui o meu vídeo. Meu nome é Madalena, sou mestranda do PPGIC aqui na UFPE, vou estar mediando a sessão. Cada apresentador vai ter 10 minutos, com 5 minutos de debate, e daí são 4, 40 minutos, mais 5 de cada um, aí dá os 60 minutos, que é justamente o tempo da sessão. Então, é, a Daiane já pode iniciar. Sejam bem-vindos ao SEMEAD e dúvida pode perguntar. Pode ficar à vontade para compartilhar, Daiane. ok, gente, boa noite. Eu vou abrir aqui os slides, ok? Vocês estão vendo o meu fundo de tela ao contrário, é? Para mim tá normal. Normal? Ah, ok. Sim. Eu não estou achando aqui o compartilhamento. Se alguém puder me ajudar. Logo quando você entra na sua tela, tem uma setinha verde, onde Ah, tem o microfone, e aí você coloca compartilhar. achei. Já aparece para vocês? Aparece, mas tem que expandir a tela. É, Modo de apresentação. ok. Isso, agora foi. Pode ficar à vontade. Está no primeiro slide, não é isso? Isso. Ok, então boa noite, colegas. Eu sou Daiane Costa, sou doutoranda do programa de pós-graduação em administração da Universidade Potiguar, Natal, Rio Grande do Norte. Então, esse trabalho é de minha autoria, juntamente com os colegas Francisco Romério e sob a orientação do professor Leandro Trigueiro. O tema do artigo, né, a governança orçamentária, princípios que contribuem para o alinhamento estratégico na gestão pública.
Então, essa temática, né, ela traz o tema da governança pública, né, da governança orçamentária, mais especificamente, iniciando a partir dessa transformação, né, vivida pela gestão pública, a partir da introdução desses preceitos da nova governança pública, né, que trouxe essa gestão pública mais moderna, né, que exige esse alinhamento, né, do planejamento estratégico com o orçamento público, né, como um eixo de tornar essa governança pública mais eficaz. Então, o orçamento público, ele evoluiu de uma abordagem, né, centrada em custos para uma orientação mais gerencial, né, com foco em desempenho e resultados. Então, a partir desse processo de mudança, né, veio essa importância de integrar esses princípios clássicos do orçamento, né, com os valores da nova governança pública. Então, o planejamento estratégico ele está imerso nesse universo no sentido de definir objetivos, direcionamentos, né, juntamente com o orçamento, que entra como uma ferramenta de operacionalização, de alocação de recursos dentro desse planejamento. Então, a questão de pesquisa abordada no trabalho analisar como os princípios da governança orçamentária podem contribuir para esse alinhamento entre orçamento e planejamento estratégico na gestão pública, né? O objetivo do trabalho foi analisar quais as contribuições que esses princípios de governança orçamentária podem trazer para esse alinhamento, a partir de evidências na literatura, especificamente na área da administração pública. Então, o trabalho justifica-se em razão de buscar um maior aprofundamento na literatura sobre a temática, né, e a necessidade de compreender que fatores podem facilitar ou dificultar essa integração. A fundamentação teórica do artigo alinha-se em duas bases, né, que é do planejamento estratégico, né, a partir de autores clássicos, né, como Prahalala, Ansoff, Kaplan e Norton, na perspectiva de alinhar os objetivos e recursos organizacionais para obter essa vantagem competitiva e o êxito institucional. Então, a governança orçamentária, ela aparece como um conjunto de processos e estruturas que buscam assegurar, né, esse bom funcionamento do sistema orçamentário a fim de promover o alcance das metas e promover a sustentabilidade orçamentária. Então, a consolidação desses princípios de governança, ela já é abordada por organizações internacionais, como a OCDE, como o FMI, como o Banco Mundial. Então, eles agrupam esses princípios sob diversas dimensões, né? A dimensão fiscal, programática, participativa, a dimensão da accountability. Então, são princípios que estão sendo introduzidos na gestão pública como forma de gerenciar de forma mais eficaz o orçamento público. Então, que princípios são esses, né? Então, a base do trabalho pautou-se nos princípios da boa governança orçamentária definidos pela OCDE, né? Em 2015, a OCDE lançou um documento de orientação para os países integrantes da organização, onde ela elencou os 10 principais princípios que norteiam a boa governança orçamentária para os países. Então, entre eles, entram questões de limitar a política fiscal, alinhar o orçamento com as prioridades estratégicas, né, elaborar um orçamento voltado para o desenvolvimento nacional, garantir transparência, né, documentos orçamentários públicos, transparentes, acessíveis, propiciar um debate inclusivo, participativo, foco na prestação de contas, né, das finanças públicas de uma forma mais confiável. A questão do planejamento, né, de gerenciar e monitorar essa execução do orçamento, né, de integrar a avaliação de desempenho ao custo e à efetividade do processo orçamentário, né, a identificar e gerenciar a sustentabilidade fiscal, promover integridade e qualidade nas estimativas orçamentárias. Então, são vários
princípios que devem pautar, né, as ações da gestão pública em matéria orçamentária. Então, o que precisa para ter esse alinhamento, né, entre orçamento e planejamento estratégico, né? Qual é a função dele? É justamente para propiciar esse alinhamento, né, é exigido que mudanças culturais e metodológicas, né, estejam nesse ambiente, né, com a ênfase maior nesse alinhamento entre planejamento e alocação de recursos para sustentar justamente a execução da estratégia. Né? Quais são as dificuldades, né, que se observa nesse processo, né? Então, na prática, o que a gente vê nas instituições é essa desconexão entre os planos, né, os planos estratégicos das instituições e os orçamentos, né, que geralmente tem inúmeras inconsistências, né? Às vezes o que o plano prevê, o que o plano almeja, não é condizente com os orçamentos, né, das instituições. Então, percebe-se uma falta de flexibilidade orçamentária, né? A falta de participação, né, dos stakeholders nesse processo decisório. Existe uma fragmentação também entre os níveis de governo, né? E divergência entre o chamado, as agendas formais, né? Que são os planos definidos, e a agenda substantiva, que são as ações práticas realmente dos governos. Então, percebe-se essas dificuldades para implementar efetivamente as políticas públicas. Né? E qual é a vantagem, né, de trazer esse alinhamento? É buscar a maior eficiência e desempenho organizacional, né, com o melhor uso dos recursos públicos. Então, a integração de decisões políticas e administrativas de forma que fortaleçam a execução da estratégia, né? Através da transparência, do accountability, né, que visam justamente trazer a ampliação do controle e a efetividade das políticas públicas. Então, a metodologia do trabalho foi uma revisão narrativa, né? Que esse tipo de revisão ela permite uma abordagem mais ampla, mais flexível, sem critérios tão rígidos, né? Como as revisões sistemáticas. Então, buscou conteúdo nos portal CAPES, no Google Acadêmico, através da ferramenta do Research Habit. Então, através das palavras-chave, né, dos temas, né, que é planejamento estratégico, governança orçamentária, e esse alinhamento entre eles, né, os critérios foi a utilização apenas de artigos teóricos, empíricos, né, no contexto, especificamente no contexto da gestão pública, e a amostra final foram 8 artigos analisados integralmente, e a análise nesse material foi a identificação desses princípios, né, em cada um desses trabalhos, analisando com que frequência esses princípios aparecem, né, e as conexões entre eles, além de extrair as contribuições que eles trouxeram naqueles trabalhos para a execução da estratégia. Então, o trabalho de síntese foi feito a partir da categorização desses achados, categorizando por princípios, né, e fazendo o registro de uma planilha para análise dos resultados. Então, aqui na análise dos resultados, a gente conseguiu identificar a ocorrência desses princípios, né? Aqui nesse gráfico, a gente pode visualizar a ocorrência, né, de cada princípio, destacando-se os 4 mais frequentes, que foram os princípios, né, da transparência, participação, planejamento e prioridades. Então, esses foram os princípios mais frequentes, né, como contribuintes para a execução da estratégia. Então, a transparência, ela aparece no sentido de fortalecer a governança, a integridade, né, o controle fiscal, ampliando essa visibilidade e o acesso à informação orçamentária. Né? A participação, o princípio da participação no sentido de alinhar as ações, né, às necessidades sociais, né, ampliando o controle social, né, o controle dos órgãos de fiscalização, né, para realmente visualizar a efetividade desses planos e os seus resultados.
O planejamento, o princípio do planejamento, no sentido de garantir maior coerência, né, entre planejamento e orçamento, orientando as decisões e fortalecendo a execução da estratégia. E prioridades, o princípio das prioridades, que é justamente no sentido de direcionar os recursos orçamentários para as metas estratégicas estabelecidas, né? Dessa forma, é possível envolver a comunidade e evitar esses desalinhamentos. Ainda na análise de resultados, foi observada também a conexão entre esses princípios, né? Então, percebe-se que esses princípios, eles são interdependentes, ou seja, eles se reforçam mutuamente no alinhamento entre o orçamento e a estratégia. Então, nesse gráfico, a gente consegue observar o princípio que mais está ligado aos demais, que é o princípio da transparência. Então, a transparência ela é um princípio que atua como um eixo central, né? Impulsionando a participação, impulsionando integridade, desempenho, sustentabilidade. Então, esse é o princípio que foi verificado como o que está mais alinhado com os demais, né? Além disso, os princípios do planejamento e desempenho também se interligam muito com os demais, né? Conectando com os limites orçamentários, com o desenvolvimento e o foco na eficiência e nos resultados. Trazendo aqui as conclusões, né, da análise, a gente pôde identificar, né, quais são os princípios de governança orçamentária que mais fortalecem esse alinhamento entre orçamento e planejamento estratégico, né, conseguindo identificar os quatro principais, né, que foram transparência, participação, planejamento e prioridades. Então, foi possível concluir que esses princípios, eles promovem essa integração de processos, né, das metas estratégicas, conseguem trazer melhoria e eficiência, né, na alocação de recursos e possibilitam uma maior entrega de resultados à sociedade, né? Então, confirmam-se os pressupostos teóricos de que o orçamento ele funciona como um instrumento estratégico, realmente, devendo refletir os objetivos que são estabelecidos para o plano de desenvolvimento das instituições, né, e para a eficácia da gestão, né, assim como preceituam os teóricos de estratégia. Nas contribuições, né, extraídas do trabalho, a gente percebe que a análise ela avança nessa compreensão da governança orçamentária como eixo integrador entre estratégia e orçamento. Então, evidencia quais são os princípios críticos, né, para esse alinhamento, e dessa forma possibilita oferecer uma nova perspectiva aos gestores públicos, né, no sentido de buscar maior eficácia na alocação dos recursos, na eficiência e na entrega de resultados à sociedade. Então, a partir, né, desse conhecimento acerca desses princípios, eu acredito que a contribuição prática é de que as ações, né, dos gestores possam ser melhor direcionadas para a entrega de melhores resultados, né? Como limitações do trabalho, foi um trabalho de natureza eminentemente teórica, né? Então, não teve uma aplicação empírica, né? E a amostra restrita, né? É uma das limitações por conta dos poucos trabalhos que entraram, né, na análise. Então, dessa forma, fica como sugestões futuras, né, a recomendação de que estudos empíricos possam avaliar de fato a aplicação prática desses princípios, especialmente em órgãos públicos brasileiros. Aqui algumas referências, né, principais do trabalho, e agradeço a atenção e fico à disposição aí para a discussão. Obrigada. Obrigada, Daiane. Parabéns pela pesquisa, né? Com teus resultados, a gente fica feliz assim em ver que um dos principais princípios que aparece é o da transparência, né? Tão importante no setor público, sobretudo na questão contábil, financeira.
Sobre o teu trabalho, assim, estava lendo aqui, né? É muito bem escrito, muito bem elaborado, né? Todos os pontos delimitados na tua introdução, o teu aporte teórico, a tua metodologia. A minha única dúvida, assim, é, você coloca que seu trabalho é uma revisão narrativa, né? Mesmo sem critérios tão explícito, como a revisão sistemática, enfim. Aí você colocou que essa busca foi feita em dezembro do ano passado, né, a janeiro desse ano. Aí colocou os portais e tal, e que encontrou 8 artigos. Mas a busca, qual foi o período que você analisou? Foi de forma geral, não houve período, e você colocou o portal CAPES, né, o acadêmico, Rabbit, aí encontrou 8 artigos. A minha dúvida só foi essa, o período mesmo da análise, se foi de forma ampla, se você não delimitou mesmo para ver se vinha muitos artigos e só encontrou 8. O porquê, na verdade, de não ter colocado outras bases, como a Web Uhum. Science, que também tem artigos muito relevantes, né? A Scopus. Era só, a minha dúvida só foi essa. Os teus resultados estão muito bem elaborados, assim, os quadros que você traz, a justificativa, tanto antes quanto depois. Tem um gráfico também que você, inclusive, apresentou que você acabou de apresentar no teu slide, que é o gráfico 2, né? A conexão entre os princípios. Aí seria interessante, no parágrafo antes de apresentar esse gráfico, colocar qual foi a ferramenta utilizada para fazer essa conexão, ou até mesmo na metodologia, né? Colocar que utilizou tal ferramenta para fazer essas conexões entre os princípios. A minha dúvida era só essa mesmo, mas parabéns, o teu trabalho é muito importante para o setor público, para a governança, enfim. É, Ok. Com relação ao período, né, a princípio, né, a primeira busca, assim, não tinha delimitado questão de tempo, mas aí, como os termos de busca são bem genéricos, né, então, assim, veio um volume muito grande de trabalhos, e aí a gente teve realmente que definir alguns critérios de exclusão. E então a gente pegou só trabalhos a partir dos anos 2000, e só trabalhos dos anos 2000 até para não vir coisas assim tão antigas, né? Coisas mais atualizadas. Mas esse foi só esse o critério. E com relação à figura, realmente faltou, acho que faltou essa questão do programa, né, de geração, e obrigada pela contribuição, eu vou incluir, sim. eu que agradeço, parabéns mais uma vez. É, a próxima apresentação é a Aline Silva. Boa noite. Vou aqui Boa noite, fazer Aline. a exposição do meu slide. Um instante. Boa noite. Já tá dando para ver? Não, Um minuto. você foi na setinha compartilhar? Uhum. Não está aparecendo, não. Foi sim. Só um minutinho. Compartilhar. Foi agora? Eu acho que está carregando, que agora foi. Aí você bota em modo. Tá aparecendo a tela que você está mexendo e não a do slide. Foi. Para mim ainda não. Para mim ainda não foi. Não tô vendo. Apareceu? Agora sim, aí é só expandir. Ah, você está compartilhando por PDF, né?
Isso, é porque eu estava vendo agora, o slide, em PowerPoint ficou um pouco distorcido, aí eu preferi colocar em slide. Tem algum problema? Tá, pode. Não, dá para visualizar, pode ser assim. Pode iniciar, fica à vontade. Certo. Vou iniciar me apresentando. Meu nome é Aline da Silva Cruz, eu sou mestranda do PPGA daqui da UFCG, Universidade Federal de Campina. A segunda autora é Patrícia Caldas, que é minha orientadora do mestrado, certo? O tema escolhido, né, que também faz parte da minha dissertação, é coprodução nos serviços educacionais, uma análise das escolas públicas versus privadas, né? Então, vou iniciar com contextualização, certo? Em, em tempos, né, de fato, onde a democracia e as práticas cidadãs, a gestão social tá em alta, né, e com essa construção de realidades, inclusive com a governança pública, a coprodução ela entra em um cenário estratégico, né, de produção e tem um destaque positivo no campo da administração pública e da gestão, sobretudo educacional, né? Então, na educação, a coprodução ela promove um engajamento de professores, gestores, alunos, famílias e comunidade, né? A coprodução, né, só para vocês entenderem, ele se configura como um elemento fundamental para a gestão escolar, na medida que contribui para o desenvolvimento e envolvimento da comunidade escolar, na elaboração de projetos, na participação nas decisões institucionais. A coprodução ela não ocorre apenas no âmbito educacional, mas em vários outros, em vários outros campos. Mas aqui, especificadamente, ela está incluída ela é importante na gestão escolar, a gente estuda na gestão escolar, né? Como eu disse, né, pode e deve ocorrer o envolvimento de autores internos e externos, como as OCS, aos vizinhos, as empresas privadas, outras escolas, né? Tudo isso, ela pode ter o envolvimento dessas pessoas na coprodução. E existe uma diferença da coprodução, né, nas escolas públicas e privadas, né? Isso porque tem diferença entre recursos, autonomia, participação familiar. Então, diante disso, existe essa diferença e é isso o que o meu artigo ele tenta buscar. Qual a diferença da coprodução na escola pública e na escola privada? Existe, de fato, essa diferença? Quais são? Então, esse artigo ele tem o objetivo de analisar as práticas da coprodução nas escolas públicas versus privadas. Um instante. Como a estrutura de uma revisão sistemática é introdução, não tem referencial teórico, porque a gente está construindo, de fato, esse referencial teórico, a gente parte para o procedimento metodológico, né? E aí a gente adotou uma abordagem qualitativa de natureza descritiva e exploratória, né? Utilizando-se de uma revisão sistemática da literatura e a gente utiliza aí também o protocolo PRISMA e o protocolo de Truffle, que eles trazem um rigor maior pelo fato de ser uma revisão sistemática da literatura, né? E o protocolo ele se divide em 3 fases, né? Uma que é o planejamento, que é conduzida por perguntas norteadoras, que em seguida, nos resultados de discussões, essas mesmas perguntas norteadoras, elas passam a ser tópicos fundamentais, né, para a discussão do resultado. E nessa discussão dos resultados, a gente responde essas perguntas norteadoras.
A segunda é a condução da RSL, que aí é o desenho, né? Como a gente fez as exclusões, como a gente fez a identificação dos artigos, né? Então, a gente teve nessa condução uma amostra final de 24 artigos, né? Inicialmente, a gente fez uma identificação, né, com registros da Web of Science e Scopus. Tivemos uma quantidade de 1.182 artigos, e aí com refinamento, com as exclusões também dos duplicados, né, a gente chegou no resultado final, né, 24 artigos. E a fase 3 do relatório da RSL é justamente o resultado de discussões do artigo. As perguntas norteadoras, né, que vão ser aquelas que serão os meus tópicos de discussão, o que se entende por coprodução no âmbito de serviços educacionais, público versus privados, quais os tipos de coprodução são encontrados nas escolas públicas versus privadas, quais os autores envolvidos nas ações de coprodução em escolas públicas e privadas e quais os efeitos decorrentes encontram, quais fatores contextuais influenciam a diferença nas práticas de coprodução, quais lacunas de pesquisas encontradas sobre coprodução nas escolas públicas versus privadas. Então, aí, inicialmente, né, que esse tópico responde à primeira pergunta norteadora, compreender o que é o conceito de coprodução, né? Então, a gente entende que coprodução é a participação ativa de cidadãos, gestores, professores e famílias. Para existir a coprodução, necessariamente precisa de envolvimento de duas partes. Uma pessoa sozinha não coproduz, né? Envolve a concepção, execução e avaliação de serviços educacionais. Se só existir o serviço e não tiver, de fato, essa avaliação, esse olhar cuidadoso, atento, ela não vai ser coprodução. Então, a coprodução nas escolas públicas, ela tem foco em superar limitações estruturais e promover a equidade. Por exemplo, eu estou na escola pública e eu vou fazer um orçamento participativo, né? Então, no orçamento participativo, eu vou levar as minhas inquietações sobre as questões estruturais da minha escola, que é pública, né? Preciso de uma reforma numa caixa d'água, preciso de cadeiras melhores. Então, os alunos vão até o governo para pedir, solicitar essa demanda, né? Já as escolas privadas, elas, pelo fato de estar associada à lógica mercadológica, ela tem um caráter mais personalizado e diferenciado, tem uma diferenciação competitiva, né? Eles não vão lutar pelas mesmas coisas que as escolas públicas, né? Então, ela vai buscar algo diferente. Então, tem significados diferentes conforme o contexto institucional que se encontra, né? Uma questão que a gente vem levantando também, por exemplo, é que a coprodução pode ser diferente de acordo com a classe social, talvez, mas aí isso é coisa para pesquisas futuras. Os tipos de coprodução, né? Tem a co-comissionamento, co-design, co-entrega e co-avaliação. E que isso também vai variar de acordo com as escolas públicas e privadas, né? Algumas escolas, nas escolas públicas, né, tem a participação coletiva, são as coisas mais formais, como, por exemplo, os conselhos, orçamentos participativos. Já as escolas privadas têm as práticas individuais e informais, por exemplo, as reuniões, os feedbacks, os comitês. Então, tem essas diferenças. E tem as diferenças, né, que refletem motivações, nível de participação e resultados esperados, e os tipos de coprodução. Por exemplo, nas escolas privadas tende a ter uma participação melhor em feedbacks, em reuniões mais dinâmicas, pelo fato de que os pais estar investindo, digamos assim, na educação dos filhos, está pagando, então pode ser que tenha mais reuniões.
Já nas escolas, como eu já tinha dito anteriormente, na escola pública já tem um olhar diferente. Não que não tenha, mas tem um olhar diferente. Então, quais são os autores envolvidos e quais são os efeitos da coprodução de serviços educacionais, né? Os principais autores vão ser iguais, né, para as duas, tanto para as escolas públicas quanto para as escolas privadas, né? São os gestores escolares, os professores, os familiares, os estudantes e a comunidade, né? Os desafios já vão mudar. Nas escolas públicas, é engajamento contínuo, escassez de recursos, é muita burocracia, então evitar as burocracias é mais difícil nas escolas públicas, porque tudo envolve, né, a questão do governo, verbas escassas. Já os desafios das escolas privadas é a inclusão de todas as vozes, evitar a elitização, desigualdade, né? Então, tem aí os efeitos positivos, melhorias da qualidade e equidade, né? A coprodução traz essa melhoria da qualidade e equidade, tanto para as duas escolas, né? Fortalecimento de vínculos sociais, esse aí é indiscutível. Se existe essa coprodução das duas partes, ela vai ter esse vínculo social, a, a satisfação dos stakeholders, ele aí já está mais voltado para as escolas privadas, né, que são eles que, na maioria das vezes, têm que prestar contas de alguma coisa para grupos ou entre outras coisas. E a personalização do ensino, que embora a gente hoje já veja na rede pública, mas ela tem mais de caráter de escola privada. Os fatores contextuais que influenciam as práticas de coprodução, né? O que influencia, né? É uma pergunta que a gente fica se fazendo, né? Em dinheiro, autonomia para decidir, cultura organizacional, políticas públicas, né? Então, as escolas públicas, ela depende, de fato, das políticas e tem um recurso muito limitado. Tem baixa autonomia, porque nem tudo consegue fazer, porque depende do regional de ensino. O nível de escolaridade das famílias também interfere. Se os pais, por exemplo, têm uma escolaridade mais baixa, isso pode influenciar. Não estou dizendo que é algo que vai acontecer sempre, mas que pode influenciar. Nas escolas privadas, eles têm mais liberdade para decidir, podem excluir quem não tem recursos, foca em atender demandas do mercado. Se as escolas, se os alunos estão ali para se preparar para o Enem, então vamos dar isso para os alunos. Não, se eles não querem, por exemplo, ter uma visão mais social, então vamos oferecer o que os pais e o que o mercado está pedindo. Exemplos de práticas, né, são os conselhos, orçamentos participativos, parcerias com ONGs, reuniões, comitês, feedbacks, eventos, entre outras coisas. As lacunas sobre coprodução de pesquisa, sobre coprodução em escolas públicas versus privadas. É a predominância de estudos em escolas públicas, a gente tem pouquíssimos estudos em escolas privadas, né? Que já embaixo já diz escassez de pesquisa sobre escolas privadas, foco ainda restrito à superação de déficits estruturais e poucas sobre práticas de mercado. E a necessidade de abordagens comparativas e metodológicas mais robustas, não tem. Então, essa escassez de pesquisas nas escolas privadas pode ser pelo fato de que as escolas elas não dão essa tal abertura, mas que também vai ser estudado em artigos futuros. Então, a conclusão, né, é que as escolas públicas têm a estratégia para superar carências estruturais e promover a equidade educacional com práticas formalizadas. As escolas privadas são guiadas pela lógica mercadológica. Eu vou correr por causa do tempo. As contribuições são: sistematiza o conhecimento sobre coprodução pública e privada, evidencia os fatores contextuais que influenciam as práticas, oferece subsídio para as políticas educacionais participativas. Então, as limitações, como eu já tinha dito, a gente tem pouco estudo sobre escola privada, o que pode dificultar, né, a análise comparativa. Aí as futuras pesquisas, né, explorar a coprodução em escolas privadas e avaliar os impactos concretos das práticas colaborativas
O impacto esperado é promover para a gestão escolar mais participativa, inclusive fortalecendo o protagonismo dos autores educacionais. E eu agradeço pela a oportunidade de estar aqui e pela atenção de todos. Obrigada, Aline. Parabéns pela pesquisa. Seu trabalho está muito bem escrito, né? Muito bem detalhada a tua metodologia, os procedimentos metodológicos, as fases, como foi feita. É, Na parte deixa eu ver que eu acho que anotei. Na parte das discussões, né? Das lacunas, que você coloca a questão que a maioria das pesquisas, né? Na verdade, você colocou no slide que se concentrava no setor público, mas aqui estava no trabalho do setor privado. Na tua apresentação, você colocou privado e no artigo está público. A maioria das pesquisas se concentravam no setor público. Aí a questão da minha pergunta seria na metodologia, que você coloca que a maioria dos trabalhos são encontrados no Brasil, né? Você encontrou muitos trabalhos no Brasil, é interessante essa observação. Os trabalhos de revisão sistemática são importantes, assim, para poder identificar essas lacunas, trazer esse debate, essa discussão, esse fomento na gestão escolar, né, sobretudo no teu trabalho, que é a instituição pública e privada. Aí, não, assim, não tenho questionamento nenhum, o trabalho está muito bem escrito mesmo, muito bem elaborado, né? Já faz parte da tua dissertação, então só parabenizar a contribuição do teu trabalho, né, para o setor público e parabéns pela pesquisa. Obrigada. Realmente, a concentração maior é em escolas públicas e tem uma escassez nas privadas. É isso mesmo, é de acordo com o artigo. E muito Certo. obrigada pelas colocações. Realmente, no Brasil, onde atualmente tem mais concentração sobre coprodução na educação, são poucos artigos ainda escritos e que a gente espera expandir e contribuir para o conhecimento científico. Obrigada. O próximo é Natanael. Pode compartilhar o slide, fica à vontade para apresentar. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, vocês estão conseguindo ver? Isso, agora Tá. sim. Pode ficar à vontade. Bem, o, o artigo que a gente escreveu foi... Nós somos da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né? O artigo foi escrito por mim, pela Glauciane, e com os três professores que são do programa, né? Do Profiato. Professora Mara Águida, o professor Flávio Galho Dutra e o professor Fábio Júnior Clemente Gama, né? Deixa eu passar aqui. Aí o nosso trabalho é os indicadores de fluxo do INEP, uma análise comparativa entre as universidades federais do Nordeste brasileiro, né? Ó, tá bonito aí. Então, assim, o foco do trabalho, né? O principal problema, né, que a gente identificou foi a evasão no ensino superior, né? Isso, no caso, o INEP, ele faz como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ele faz um censo da educação superior e o censo da educação básica, né? No caso, o INEP é como se fosse um IBGE da educação, né? E, no caso, ele define a evasão como a perda do vínculo
do aluno com a instituição sem ele concluir, né? Ele perde o vínculo com a instituição sem motivo, sem nenhum motivo, ele perde o vínculo, né? Isso é considerado evasão. A conclusão, o INEP considera que são os alunos que se formam, né? Os alunos que concluem o curso, e a permanência são os alunos que mantêm o vínculo ativo com a instituição, né? E assim, o impacto da evasão é o desperdício de recursos públicos, né? Porque você tem 40 alunos que entram numa turma, e aí, no caso, vão se formar 14, né? Há um desperdício de recursos públicos, né? E isso gera uma percepção negativa de eficiência das universidades, né? Assim, para combater a evasão, o governo federal criou, né, a Política Nacional de Assistência Estudantil, que tem o foco, né, nos alunos estão em vulnerabilidade financeira e social. E o objetivo da política é aumentar a permanência e o sucesso desses alunos no curso, né? E esse objetivo ele é atingido com ações de assistência financeira, moradia, transporte, alimentação, saúde, cultura e até mesmo apoio pedagógico, né, para tentar manter esses alunos e gerar e com que esses alunos finalizem o curso, né? Assim, como eu falei do INEP, ele é como se fosse, né, um IBGE da educação. A importância dele é que ele gera esses dados, né, do censo da educação, tanto básica como superior, e para tanto a educação das universidades privadas como públicas também, né? E aí o INEP, ele calcula os indicadores de fluxo, né? Que são as taxas de permanência acumulada, TAP, a taxa de conclusão acumulada, TCA, e a taxa de desistência acumulada, TDA, né? Para cada universidade, né? Assim, ele pega o ano que daquela turma, digamos, aqui no estudo foi 2019, e leva até, no caso aqui, foi até 2023, né? Assim, seria o período ali onde os alunos teriam se formado, né? Todos os alunos teriam se formado. É o objetivo do estudo, né? E a questão problema. No caso, a gente é, tentou responder em que medida os indicadores de fluxo de 9 universidades do Nordeste se aproximam dos indicadores de fluxo das outras universidades do Brasil, né? No caso, foi feito o cálculo para poder identificar se são próximos ou se estão muito diferentes, né? O objetivo é analisar e comparar a permanência, conclusão e a desistência dessas 9 universidades federais e também comparando ele com a média nacional, né? Aí, no caso, um pouco do referencial teórico, a definição, né, de evasão para o INEP, Schirmer, Tauschen, eles consideram que a saída prematura ou a interrupção definitiva ou até mesmo o insucesso desses alunos, né? Já Salles Júnior, ele vai dizer que tem dois tipos de evasão, que é a desistência, que é o desligamento formal do aluno, né? Ele vai lá e pede cancelamento da matrícula, ou então o abandono, né? Que é quando ele só existe uma interrupção silenciosa, né? Ele deixa de se matricular no próximo turno, no próximo semestre. Aí os fatores associados à evasão. Nierótica, e et al. Vai dizer que existem 3 dimensões que causam, que podem influenciar na evasão, né? Aumentar ou diminuir a evasão. São fatores individuais, que estão relacionados ao perfil sociodemográfico e acadêmico dos alunos. Fatores institucionais, que é a estrutura da universidade e as práticas que são adotadas, né, pela universidade e também a fatores contextuais, está relacionado com condições socioeconômicas e territoriais daqueles alunos que estudam na determinada universidade, né? Aí, já Araújo, Silva e Pederneiras vão dizer que
Algumas, eles dizem que as universidades podem adotar algumas ações para tentar reduzir a evasão, que é o acolhimento, né, desses alunos. Tipo assim, por exemplo, o professor tenta conversar com o aluno, manter um relacionamento próximo com o aluno, para tentar entender o motivo dele assim, querer evadir, né? Assim, tentar evitar o aluno de evadir, né? Aí, uma outra ação é a comunicação, a assistência estudantil, a infraestrutura, melhorando a infraestrutura pode ser que reduza a evasão, e as atividades acadêmicas e culturais dentro da universidade, né? Podem reduzir a evasão. A metodologia que a gente usou o artigo é natureza básica, exploratória e descritiva. A abordagem foi qual e quant. A coleta de dados foi a primeira etapa, foi uma pesquisa bibliográfica para a gente tentar, primeiramente, entender quais são. Passou aqui. Tentar entender o que são os indicadores ali do INEP, né? E a metodologia de cálculo desses indicadores, como o INEP chega nesses indicadores. A segunda etapa foi a pesquisa documental e a estatística, né? A parte estatística foi o cálculo das médias e tem uma estatística descritiva apenas. E foi utilizada a planilha do INEP, como eu falei, né? De 2019 até 2023. Aí a análise foi temático categorial de Bardan e a estatística descritiva que foi utilizada pela planilha Excel, né? Ou Google Sheets também, a gente chegou a utilizar. É assim, o critério de seleção das universidades. A gente pegou uma para cada universidade do Nordeste, ou seja, 9 universidades das capitais. A justificativa para ter pego somente essas é que elas são, assim, elas têm um contexto histórico, né? Cada estado é a universidade mais consolidada, a que tem um contingente de alunos maior, né? Em cada estado. Isso torna elas protagonistas nos indicadores, né? Os dados utilizados foram do INEP de 2019 até 2023, como eu falei. Aí a gente pegou a planilha do Excel do INEP e criou filtros, né, nessa planilha para deixar somente os cursos de bacharelado que fossem presencial das universidades públicas federais do Nordeste para o ano de 2023. Aí, no caso, a gente fez o cálculo da média dessas universidades para as três indicadores para cada universidade, aí depois calculou a média do Nordeste e também calculou depois a média nacional, né? No caso, a gente foi lá na planilha e só desmarcou o filtro ali do Nordeste, aí mostrou todas as universidades do Brasil. Da mesma forma, bacharelado, presencial e públicas federais, né? Aqui, no caso, o quadro com o cálculo o resultado, né, das médias. No caso, aqui é a média da taxa de permanência acumulada, a média da conclusão acumulada e a média da desistência acumulada para cada universidade. E, no caso aqui, a média das universidades do Nordeste, né? São essas acima. E aqui a média nacional, né? Das universidades dos cursos de bacharelado nacional. Aí os resultados que a gente encontrou, a menor permanência foi encontrada na Universidade A, que ela teve 30,58%, e isso deixa essa universidade 37% abaixo da média do Nordeste. A maior universidade, ela teve uma permanência de 72%. Ou seja, de cada 100 alunos que entram na universidade, 72 se mantêm na universidade, né? Isso já é uma avaliação 49% acima da média do Nordeste para que essa universidade se mantenha, né? Já para o indicador
conclusão, os resultados mostraram variações significativas, revelando que a conclusão é um... Como é que cortou agora? Né? A conclusão é um desafio persistente, mesmo entre universidades com boa permanência. Assim, no caso, a conclusão, ela se manteve entre as universidades, ela teve variações grandes, né? Deixa eu voltar bem aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, aqui na Universidade E, a conclusão dela foi só 3,54%. No caso, a Universidade D teve uma conclusão de 24,72%. Ou seja, houve uma variação muito grande, né, entre as universidades. Já a desistência, ela demonstra uma alta heterogeneidade que evidencia que a desistência é influenciada por múltiplos fatores, não uniformemente distribuídos. Aqui, no caso, o cálculo da variância do desvio padrão, para a permanência e para a desistência, houve uma alta oscilação, né? Isso demonstra a heterogeneidade entre as universidades. No caso aqui, esses valores de variância para a permanência e para a desistência foram muito altos em relação à conclusão, né? Isso demonstra diferenças em infraestrutura, suporte pedagógico e assistência estudantil, está causando essa variância muito grande, né? Já para a conclusão, houve uma baixa oscilação, ou seja, o problema da variância, a variância da conclusão, ela deu menor em relação que as os outros dois indicadores. Isso demonstra que a conclusão, o problema da baixa conclusão é generalizado nas universidades do Nordeste. Aí, no caso, a permanência e a desistência variam muito entre instituições. Já a conclusão, por outro lado, é baixa de forma homogênea, sugerindo gargalos comuns à região. Aqui já comparando a média nacional com a média do Nordeste, das 9 universidades do Nordeste, a gente verifica que, apesar dos valores aqui, os valores, as médias ficaram muito próximas, né? Isso, a diferença foi a variação desses valores foi de 4% abaixo. O Nordeste variou 4% abaixo da média nacional. Isso demonstra similaridade na permanência, né? Ou seja, os valores muito próximos sugerem que as políticas de permanência no Nordeste têm sido minimamente eficazes, assim como no Brasil, né? Já a conclusão, aqui a variação foi de 32% no Nordeste. O Nordeste forma, faz a diplomação, 32% faz a diplomação de alunos 32% acima do que a média nacional. Se demonstra um desempenho superior, sinalizando boas práticas na diplomação em parte das instituições nordestinas. E assim como na permanência, a desistência, o Nordeste apresenta 4% abaixo da média nacional, que demonstra uma similaridade na desistência, né? Há uma leve vantagem, ainda que persistam desafios relevantes, né, na desistência. Aqui a correlação entre os indicadores. A gente fez a correlação, esse índice ele vai variar de -1 até +1. E no caso aqui, a permanência e a desistência, ela deu 0,90 negativo. Isso significa que ela deu uma correlação, um indicador, quando um indicador aumenta, o outro diminui, e vice-versa, né? Ou seja, eles são, inversamente proporcionais. Isso comprova que quanto maior a permanência, menor a desistência. Ou seja, as, estra se as estratégias de assistência estudantil são eficazes em diminuir a desistência, né? Quanto, quanto mais aplicar estratégias de permanência,
vai conseguir diminuir a desistência. Já para permanência e conclusão, foi um moderado negativo, deu menos 0,64. Isso significa que não basta só manter os alunos na universidade, né? Tem que encontrar formas de estratégias de fazer com que esses alunos concluam o curso, né? Deixa eu só voltar bem aqui rapidinho na planilha de médias para vocês entenderem. Aqui na questão da permanência, ó, quanto maior a permanência, não significa que a conclusão vai ser alta, entendeu? No caso aqui, a permanência foi 50 e aqui a conclusão foi 3,54. É isso que aquela correlação quer dizer. Nem sempre a permanência alta significa uma conclusão alta. E isso reforça a importância de estratégias acadêmicas, não apenas sociais. Ou seja, tem que buscar formas de fazer com que esses alunos concluam o curso, né? Já a conclusão e a desistência, não existe uma relação direta entre elas, né? Ou seja, uma não consegue justificar a outra. São outros fatores que causam a relação entre elas. E aqui as conclusões e considerações finais, né? Há uma heterogeneidade regional, né, nas universidades do Nordeste, que elas apresentam variações significativas internamente, né? Já na permanência e desistência, o Nordeste ele é similar ao Brasil. Ele tem as médias muito próximas, né, do Brasil. E o Nordeste ele se sai melhor, tem o melhor desempenho na conclusão. Ele deu 32% acima da média nacional. E as implicações disso, né? As ações de combate à evasão são eficazes na permanência. Já a baixa conclusão generalizada exige atenção. No caso aqui, os próximos passos, né? Exige necessidade de políticas públicas focadas nas, nas especificidades regionais e institucionais. Porque, assim, como eu falei, no caso, há uma elevada permanência, mas a conclusão é baixa. No caso, não, o fato de conseguir manter esses alunos na universidade não significa que vai haver o sucesso na graduação deles, né? Aqui um pouco das referências bibliográficas que a gente utilizou e só tenho a agradecer a disponibilidade de... Obrigada, Natanael, né? de- Pela tua pesquisa, tua apresentação, fomentar esse debate, né, de como fazer para melhora desses programas, dessas políticas, né, públicas nas universidades federais. O teu trabalho está muito, assim como os demais, muito bem escrito, muito bem elaborado. Eu só tive algumas sugestões, assim, pequenas, né, que Uhum, não invalida a pesquisa de ninguém aqui, apenas contribuições de quando eu estava lendo e achei com importante, certeza. assim, para o leitor que está vendo de fora tem algumas dúvidas, né? Uhum, É, no teu trabalho em si, ao longo da leitura, assim, principalmente no teu aporte teórico, eu vi muitos parágrafos extensos e outros muito curtos. Então, uhum, você poderia meio que desmembrar para facilitar a fluidez da leitura, tem essa, meio padronizar mesmo essa parte dos parágrafos. Na tua questão da metodologia, tu utiliza a abordagem mista, né, qual e quant. Aí eu fiquei pensando assim, eu não sei se esse trabalho ele já é fruto de outro trabalho e tu teve que reduzir para poder publicar, mas quando a gente trabalha com as duas abordagens, é muito complexa assim a questão
de reduzir mesmo, de simplificar para colocar no artigo. E a minha dúvida, assim, quando eu estava lendo o teu trabalho, que eu vi que era quali e quanti, é quando a gente trabalha com abordagem quantitativa, normalmente trabalha com hipótese, né? Com variáveis. Eu não identifiquei as tuas hipóteses. Na parte qualitativa, tu deixa muito bem explicadas as categorias, a análise de Bardan, as categorias que você utilizou, que foi a taxa de permanência, de conclusão acumulada, de desistência, mas essas hipóteses que fomenta a abordagem quantitativa, eu fiquei tentando encontrar, assim, cadê as hipóteses, cadê as variáveis, e não encontrei, assim como no aporte do referencial teórico, a tua metodologia tem parágrafos muito longos, poderia desmembrar para facilitar a leitura. É, Na discussão, no tópico 4, né, tu coloca assim, análise e interpretação dos dados, e no 5, acho que tu coloca interpretação dos resultados. Ou tu utiliza o tópico 4, análise dos dados, tira a interpretação, e deixa o 5 só para interpretar esses dados, eu não entendi. Ou você quis colocar o tópico 4, a interpretação dos dados quantitativos, e a 5 dos dados qualitativos, porque eu fiquei tentando meio que identificar, assim, acho que ficou meio que misturada as informações, você poderia facilitar separando a análise dos dados qualitativos e análise dos dados quantitativos, e depois fazer as discussões desses resultados. Porque eu fiquei Uhum. realmente assim, cadê os dados qualitativos, se era o tópico 5, acho que você poderia separar para facilitar. A questão aqui do quadro que você explica a média, né, dos indicadores do fluxo do Nordeste com as instituições nacional, as universidades. Aí eu fiquei tentando, assim, quando eu estava lendo, eu fiquei tentando imaginar que universidade A era essa, universidade B, se você, junto com os colegas, né, se vocês realmente preferiram não identificar as universidades, se foi uma justificativa de vocês, eu acho que facilitaria se colocasse universidade, principalmente na metodologia, qual as universidades que se encaixava nessas letras aqui, para quando a gente fosse ler, interpretar os dados, acho que ficaria mais fácil assim. Aí a minha dúvida era só essa mesmo. O trabalho está muito bem feito, a contribuição é muito importante para as universidades. Realmente a questão da evasão, né, é alta, e tentar entender de forma local, cada região, cada universidade, por que que isso está acontecendo. Parabéns pela tua pesquisa. Legal. Assim, a questão das hipóteses, a princípio a gente queria só comparar, né, como que está o Nordeste com o Brasil. E aí, no caso, por isso que a gente não gerou, assim, nenhuma uma hipótese, né? A questão dos parágrafos a gente vai reduzir, vai deixar mais claro, né, menos cansativo para o leitor. Assim, a questão da análise dos dados, a gente vai melhorar também vai colher sua sugestão. E assim, a gente tinha até pensado em nomear realmente, ali colocar o nome de cada universidade, porque aí, no caso, geraria, para os próximos trabalhos, né, assim, seria um norte ali de como está a situação agora, e futuramente algum outro trabalho conseguir usar o nosso artigo como, tipo assim, olha, naquela época estava assim, agora está dessa outra forma. Realmente a gente vai fazer essas adaptações visando tentar alguma publicação na revista. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigado, Parabéns pela agradeço a todos. apresentação, pelo artigo. O próximo agora é o Everton, né? Everton. Isso, Everton. obrigado. Pode compartilhar teu slide, fica à vontade. Ok, obrigado, Maria. Boa tarde a todos aí, Daiane, Natanael, Aline, Glauber. Vou compartilhando aqui. Uma curiosidade, Daiane, eu tenho uma amiga que é professora na UNP, aí ela falou que te conhece lá, a Joyce. Só curiosidade, vou compartilhar aqui. Os networks, né?
É, vai conhecendo o pessoal. Oi, posso. Vocês estão visualizando? Sim, aí você precisa expandir a tela. Modo apresentação. Oi. Não. Mas se não conseguir, pode apresentar sim, até por causa do tempo, então, Ah, ok. É porque para mim apareceu que foi, mas se para vocês não foi. não tá não. Então, vou apresentar desse jeito, tentar ser objetivo. Então, boa noite novamente. Meu nome é Everton, sou professor na UFMG e vou apresentar o trabalho Papel Transformador da Consultoria, realizado por uma auditoria interna do setor público, caso Malha Financine. Esse trabalho foi elaborado por mim, juntamente com o Terence Machado Boina e o José Paulo Barbieri. Qual que foi o objetivo do trabalho? Basicamente, esse trabalho a gente vai apresentar o resultado de uma pesquisa, né, que visa analisar esse trabalho de consultoria realizado pela auditoria interna da Ancine entre os anos 2023 e 2024, no processo de desenvolvimento e implementação do projeto Malha Fina. Basicamente, esse projeto ele se referiu a uma necessidade da Ancine diante de um acórdão do Tribunal de Contas da União, TCU, de analisar todas as prestações de contas de projetos que receberam recursos da agência. A Ancine sofria com um passivo de contas, digamos assim, para análise devido a diversas questões, e ela teve que lidar com como resolver esse problema. E aí foi criado esse projeto Malha Fina. Então, os objetivos específicos, relatar a formação e as implicações desse passivo de Ó, contas. Everton, só um momento, acho que não Oi? tá passando os slides. Não, tá? Então, Não, calma. ficou na página inicial. Continua não passando? Agora foi. Não, é Ah, isso. ok. Agora tá Então, na introdução. ok. Vou manter assim, então, porque para mim está um pouco diferente, mas vocês estão visualizando. Obrigado pelo aviso, Maria. Depois explicar, né, o papel do TCU nessa busca de solução para resolver esse problema dos passivos, descrever a atuação da auditoria nesse papel de consultoria, papel consultor da auditoria interna, reportar as principais dificuldades que tiveram nesse projeto Malafina e mapear fatores críticos de sucesso. A metodologia é um estudo de caso único, né, uma abordagem qualitativa. Foram usadas diferentes fontes de evidências, né, para coleta de dados, entrevista estruturada, pesquisa documental, entrevista semi-estruturada e observação participante, usando tanto fontes primárias quanto secundárias também na análise documental. E a análise dos dados, a gente usou análise de conteúdo e a gente fez uma triangulação também, né, para garantir a fidedignidade dos dados analisados. Os resultados. Basicamente, a gente primeiro conta a história do passivo acumulado, né? A gente tem uma questão que, desde a criação da Ancine, ela fomenta projetos audiovisuais e, porém, por diversas, principalmente questões operacionais, ela tem dificuldade de analisar as prestações de contas. E isso foi acumulando ao longo da história da agência, ao longo das décadas, e aí isso gera alguns problemas, porque você tem uma prescrição dos processos, né? Então você vai ter, se você não analisar as contas em determinado período, você não tem mais como cobrar caso aquilo tenha sido feito de forma errada. Isso pode levar a comportamentos oportunistas dos agentes, gerando práticas indevidas ao longo do tempo, né? Perpetuação, já que sabe que há uma grande probabilidade das contas não serem avaliadas. Danos à imagem institucional, uma vez que a Ancine deveria avaliar todas essas contas e, ao não fazer isso, gera um problema reputacional. E sobrecarga nas equipes de análise, uma vez que você não... todo mundo tem que trabalhar, você precisa analisar essas contas, é um processo extremamente demorado, complexo, as pessoas ficam sobrecarregadas. Então, o problema comprometia a transparência, controle social e credibilidade institucional perante a sociedade e órgãos de controle. E aí a resposta foi disruptiva, né? E aí a gente vai ter uma questão que é um acordo de 2018 do TCU determinou que todas as contas deveriam ser analisadas. Então,
e houve uma sugestão em 2019 de empregar novas tecnologias. E em 2023, a auditoria interna, então, da agência buscou questões para soluções tecnológicas. Então, saiu de uma análise lenta, depois dessa pressão do Tribunal de Contas, né, para assim mudar essa visão mais para uma visão mais rápida. E aí já existia um projeto, né, o Malha Fina FNDE, né, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que era apoiado pela Controladoria Geral da União. E aí, com inspiração nesse projeto Malefina FNDE, foi desenvolvido o Malefina da Ancine. Basicamente, esse projeto tem algumas questões como a curva ABC, né? Então focar no que é mais relevante, trilhas para conseguir ver melhor a possibilidade de regularidades e modelo preditivo para sinalizar contas com maior probabilidade e índice de danos. Então, esse projeto foi conduzido pela auditoria interna da Ancine para tentar lidar com essa gestão de risco, usando questões de inteligência de dados, né, principalmente modelos de inteligência artificial, e essa cooperação institucional. Então, integração da auditoria interna da Ancine e a Controladoria Geral da União para essa ação coordenada e eficiente. E aí foram colocados aqui com o desenvolvimento do projeto, alguns fatores críticos do sucesso, né? Primeiramente, o apoio da alta administração. Isso é essencial em qualquer projeto mais estratégico, seja no âmbito público ou privado. Então, a alta administração da Ancine ter apoiado esse projeto foi muito importante. Competência técnica da CGU, né? Que foi muito importante com a expertise da inteligência artificial, especificamente para os modelos preditivos, já que eles já tinham experiência do Malefine FNDE, envolvimento dos gestores da Ancine, né, conhecimento setorial, então a Ancine tinha que entender os processos ali para ajudar a CGU a conseguir implementar esses modelos, consultoria de auditoria, da auditoria interna, então esse papel consultor da auditoria interna também foi essencial para as questões funcionarem, e o papel do Tribunal de Contas da União, né, de impulsionar essa mudança e a adoção tecnológica. Então, lembrando que tudo começa por pressão do Tribunal de Contas da União, nesse caso, e que gerou essa solução baseada em modelos de IA para a Ancine, com apoio da CGU. Mas também foram vistas algumas dificuldades. Primeira dificuldade da IA propriamente dita, né, o uso de modelo de inteligência artificial nesse contexto. Escassez de dados, então os dados para treinamento dos modelos foi um pouco complicado. Resistência cultural, a gente tem uma questão quando a gente muda questões tecnológicas, geralmente você vai ter uma resistência interna, e no setor público isso tende a ser um pouco mais elevado, e falta de padronização. Então, a gente tem que essas contas foram avaliadas foram acumuladas ao longo de décadas em diferentes modelos normativos, então as contas vinham de determinadas formas diferentes, dados diferentes, então tudo isso teve que ser padronizado para os modelos funcionarem. E tem os resultados, né? Então a gente tem que foram diversos processos com a implementação conseguiram fazer a análise muito mais rápida, né? Então tem ali 68% dos processos foram analisados, né? Redução do estoque de 970, só tem 971 processos hoje atualmente, e economia estimada em mais de R$500 bilhão, sendo que o tempo esperado seria de 24 anos para uma análise manual dessas contas, ou seja, era praticamente inviável. Uma coisa importante, todas essas informações, tem um dashboard no site da Ancine, tem um site aí que a gente está apresentando aí nesse slide, que apresenta em tempo real como está a situação hoje desse projeto de uma malha fina Ancine. Então, no final das contas, reduziu riscos, né? Inclusive questões reputacionais, né? Aumentando a credibilidade institucional, mais transparência e accountability, uma vez que aumentou essa questão do controle e da apresentação à sociedade, uma vez que tudo agora essas análises são públicas, inteligência de dados, uma vez que foram usados principalmente técnicas de modelos baseados em inteligência artificial para lidar com as questões.
Então, houve da resistência à IA, foi para a adoção da IA com questões culturais, colaboração interinstitucional e essa auditoria consultiva. No final das contas, tudo teve que, houve uma convergência para a gente conseguir o projeto ter tido o sucesso que teve, né? Questões de liderança, práticas de gestão, eficiência, uso de tecnologia disruptiva, IA focada no usuário e habilidades interpessoais e adaptação cultural. É bom destacar que somente o uso da IA não vai resolver todos os problemas, não resolveu, mas facilitou bastante, potencializou os resultados obtidos no processo. A atuação da auditoria interna de forma propositiva foi fundamental para esse processo. Então, colocar essa questão da auditoria interna com um papel muito mais consultivo do que simplesmente reativo. E também, só que obviamente o estudo teve algumas limitações, né? Principalmente a gente tem a questão que foi realizada com foco em um setor das diversas das instituições que trabalharam, no caso, focado na auditoria interna. As entrevistas foram realizadas com poucos servidores, e estudos futuros poderiam ampliar essa amostra e tentar, uma outra coisa interessante seria aprofundar dentro desses algoritmos. Basicamente é isso. Muito obrigado. Passo a palavra aí para a moderadora Maria. Parabéns pela apresentação, pela pesquisa, pelos dados, né, que você trouxe, tão importante. Além do teu trabalho, eu estava associando com o trabalho da Daiane, né, da importância do princípio da transparência em relação à questão da auditoria. Em relação ao teu trabalho, está muito bem escrito também, assim como os demais. O teu tema me chamou muita atenção, porque tu já coloca o papel transformador, né, da consultoria em relação à auditoria interna, o que de fato condiz com o que tu vai apresentando na introdução, resultado, discussão, na tua conclusão. A minha sugestão para o teu artigo, para a tua pesquisa, é só questão estrutural mesmo. As margens dos parágrafos, né, que tu formatou de forma. Você não colocou o espaçamento dos parágrafos, você colocou tudo justificado. Na fundamentação teórica, eu acho que se você subdividisse com subtópicos, ficaria mais fácil para quem está lendo. Trazer, por exemplo, você fala ao longo da tua fundamentação teórica sobre auditoria interna, então você poderia abrir um subtópico sobre isso. Aí você traz a questão do papel do consultor, das ferramentas, então, tipo, tentar meio que subdividir em dois tópicos aí, para facilitar, você fez um texto corrido, né? Na metodologia, a questão da análise de Bardan, que você coloca também a questão das categorias, né? Eu fiquei com dúvida de tentar identificar quais foram as categorias que você identificou. Tanto na metodologia, você coloca a codificação de algumas categorizações, mas quando chega nos resultados, eu tentei associar com o que estava na metodologia. Eu acho que você tinha um pouco de dificuldade em relação a isso. Talvez se você diminuísse a quantidade dessa categorização, você coloca várias aqui, né? E chega nos resultados, subdivide o top 4.1, 4.2, o 3, enfim. E na entrevista, que também do trabalho teve a entrevista, aí eu senti falta de você colocar a quantidade de servidores que foram entrevistados, o cargo, enfim, eu sei que é, o artigo ele exige essa simplicidade, né? Essa redução maior do que se fosse um trabalho mais amplo, mas tentar colocar aqui o perfil dos entrevistados, os resultados muito bem apontados em relação ao TCU, as soluções que você traz, o planejamento da consultoria, a execução, né? Então, assim, sim, aí tem a questão dos quadros que você traz, né, alguns quadros nos seus resultados. Então, você sempre finaliza um tópico com um quadro. Acho que ficaria interessante, abaixo do quadro, contextualizar um pouco mais, para não finalizar só o tópico com o quadro e já entra em outro subtópico, né? Acho que você faz isso com quase todos os tópicos que tem quadro.
os resultados, ok? As discussões também, é isso, é parabenizar a pesquisa, a apresentação, a importância do trabalho, né? Cada um para a gestão pública, cada um nos seus setores, nos seus órgãos, é, deixar aberto para quem quiser agradecer, finalizar, né? A sessão, parabenizar mais uma vez e agradecer o enriquecimento do trabalho que foi apresentado hoje, da Aline, do Everton, Natanael, Daiane. Muito obrigado aí pelas considerações, Maria. Obrigado mesmo. Obrigado a todos aí por assistir a apresentação. Assim, eu só queria parabenizar os colegas pelo esforço e pelo trabalho, né, desenvolvido e, como todo mundo já falou, contribui para a administração pública, né, gestão pública. Parabéns, pessoal. Parabéns. E não esqueçam de responder ao formulário, né? E é isso. Maria, só Boa agradecer sessão. também suas contribuições, viu? Foram Eu que ótimos os agradeço. trabalhos, parabéns aí a todos que apresentaram, né? Eu percebi assim que os temas acabam de alguma forma se interlaçando, né? No sentido de mostrar esse trabalho de governança pública, né? De transparência, de foco em resultados e no desempenho das instituições. Muito obrigada aí pela participação de todos. Agradeço. Então é isso. Tchau. Tchau, obrigado, Até a Maria. Obrigado próxima. a todos. Parabéns. Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada, um abraço. Oi, pessoal.